Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer mais um vídeo de meditação pra gente. Estou aqui gravando fora de casa, tá à noite, tá bem escuro, mas eu acho que vai dar pra gravar o áudio. De vez em quando vai ventar, se ventar às vezes o áudio vai ficar danificado, não vai dar pra arrumar essas partes. Mas eu creio que vai dar pra gente analisar a palavra. Eu trouxe um salmo pra nossa meditação, eu vou fazer a leitura do capítulo e depois eu vou comentar sobre ele, ok? Presta atenção. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste tua glória dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Esse seria o texto-chave, né? Quem é o homem para que você se lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Esse daqui, irmãos, parece ser um salmo bem simples, mas quando você meditar nesse salmo, como foi a formação dele, você vai ficar assombrado com as revelações de Deus. Isso também é uma chave para a gente estudar as Escrituras. Isso é tremendo, tem muito o que se falar nesse salmo. Parece pouca coisa, né? Mas ele tem uma revelação espetacular. Se vocês têm uma boa memória, esse salmo aqui que eu acabei de ler, o Salmo 8, parte dele vai aparecer na Epístola aos Hebreus. Por que o escritor aos Hebreus está usando esse salmo na sua carta? Isso é espetacular. Eu vou pegar dois homens de exemplo. Um é o salmista e o outro é o escritor de Hebreus. Existem dois níveis de revelação. Um nível de revelação é o salmista. Ele meditou na lei de Deus para conseguir construir esse salmo. O outro nível de revelação, ele é superior, é o escritor de Hebreus. Ele meditou no salmo e no livro da lei para poder construir a sua carta, parte da sua carta. Olha só que interessante, não foi o salmista que pegou emprestado esse texto na carta dos Hebreus e colocou no seu salmo. Pelo contrário, foi o escritor de Hebreus que pegou emprestado esse salmo e colocou na sua carta. Aí você pode dizer, Luiz, isso é muito óbvio. Se é óbvio, por que a gente não pensa assim? Sabe por que eu digo isso? Porque se foi o escritor de Hebreus que pegou esse salmo na lei de Deus, porque os salmos é chamado de lei, então a gente tem que entender primeiro os salmos, para depois entender a carta aos Hebreus. Porque o escritor de Hebreus vai fazer uma exposição de vários salmos na sua carta, de vários textos dos profetas, de várias partes da lei. Mas aí a gente já cansou de ouvir que o Antigo Testamento se entende na luz do Novo, não é verdade? Não tem como entender o Antigo Testamento se não fosse o Novo. É o contrário. Você não consegue entender o Novo Testamento corretamente se não for à luz do Antigo Testamento. Uma das maiores provas disso é o Apocalipse. Como você vai entender as figuras de Apocalipse se você não olhar para a lei, para os profetas, para os salmos, para o Novo Testamento? Não tem como. Você precisa da lei para entender Apocalipse, precisa de Daniel, precisa de todos os outros profetas. Porque esse Salmo 8 é apenas um dos salmos, uma das pequenas partes dos salmos que aparece na Epístola aos Hebreus. Então imagine toda aquela exposição de salmos na sua carta. Como é que a gente vai fazer para entender a mente do escritor de Hebreus? Qual é a finalidade, o propósito da carta, se a gente não medita nesses salmos? Então vê bem que existem dois níveis de revelação. Um é o salmista. Eu vou mostrar para vocês que ele meditou na Torá para encontrar as coisas que ele escreveu nesse salmo. Outro nível de revelação, que é o nível superior, é o nível do escritor de Hebreus, porque ele está olhando de Cristo para trás. O salmista estava enxergando as coisas daquele ponto que ele estava para trás. Para frente ele não podia ver mais. Ele podia profetizar a partir daquele ponto. Mas o escritor de Hebreus, ele já estava olhando pelos profetas, né? Os profetas que vieram depois daquele salmo, daquele salmista, estava olhando para Cristo, o Filho de Deus. Então, quem tem mais revelação? O escritor de Hebreus.
ele podia estar vendo mais. Só que o escritor de Hebreus estava dependendo da revelação dos Salmos. Entendeu qual é a jogada de Deus? Deus não quer que você deixe nada, nenhum profeta desligado. Lei, salmos, profetas, todos conectados. Então olha o que o salmista está fazendo. Ele está meditando no livro da lei. Ele está dizendo: Senhor, quando eu olho para os céus, obra dos teus dedos, das tuas mãos, para a lua, para as estrelas. Aí logo em seguida ele pergunta: quem é o homem para que você se lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Aí ele começa a falar: você colocou tudo debaixo dos pés dele, e começa a fazer detalhes. E o escritor de Hebreus pega esse texto para falar de Cristo, do Messias. Então o que o salmista tinha na mente? Ele olhava para o céu, e ele não apenas ficava meditando, dizendo: nossa, como Deus é poderoso, como Deus ele tem o poder de criar o sol, a lua e as estrelas, que lindo a criação de Deus. Ele não ficava só nisso. O escritor de Hebreus pensava nisso, mas ele olhava para a Torá, porque ele pegou o homem e o filho do homem. Sabe quem é o filho do homem aí? Esse filho do homem é a semente da mulher. No hebraico, a palavra Adam é usado tanto para homem como para mulher. É o gênero humano. Por exemplo, Deus chama o homem e a mulher de Adão. Isso dá para ver em português também, em Gênesis capítulo 5. Deus criou o homem e a mulher e colocou nos dois o nome de Adão. Adão, né? Aí depois da queda do homem, que Adão colocou o nome na mulher de Eva. Ele chamou ela de mulher. Deus fez os dois e chamou de Adão. E Adão falou: essa é a mulher, essa vai ser chamada mulher. E depois da queda, ele coloca o nome nela de Eva. Entende? Mas os dois é Adão, porque foi feito do barro vermelho, do pó da terra. E aí quando você se encontra com essa expressão, o filho do homem, nos profetas, em Daniel, em Ezequiel, no Novo Testamento, você vai entender agora de onde surgiu essa expressão. O filho do homem, no singular. Não está falando os filhos dos homens. É o filho do homem. Essa expressão está em Gênesis. O filho é uma semente. Filho do homem, semente da mulher. Então o que Deus fez? Ele já introduziu a sua palavra com revelações espirituais baseadas em coisas literais. Quem que é aquela serpente no Éden que engana o homem? Será que é uma serpente aleatória? Era uma serpente literal. Mas quem que é que ela representava? Porque, irmãos, quando o homem pecou, quando Adão e Eva eles pecaram, Deus chamou todos na presença dele. E aí ele deu o castigo para todos, ele deu a sentença. Ele falou que a mulher ia ter dores de parto, a terra seria maldita por causa de Adão. Agora a morte entrou neles, o pecado entrou no mundo através deles, né? E através do pecado entra a morte. E para a serpente, o que Deus falou? Amaldiçoou ela e falou que ela iria se rastejar, iria comer o pó da terra. O pó da terra ia ser comida dela todos os dias. Aí você pensa que Deus estava falando isso só literalmente, não é? Não é o assunto do vídeo. Mas essa questão de pó da terra ser alimento da serpente não é assunto somente literal. Não é só porque ela vai se rastejar na terra e o pó da terra vai estar perto da boca dela. Porque serpente não se alimenta só de pó da terra. Na verdade, ela não se alimenta de pó da terra. É que a boca dela fica perto do chão, do pó da terra. Só que essa questão do pó da terra é totalmente espiritual. Assunto para outro vídeo. Mas o que Deus falou? Que a serpente é maldita, a terra se tornou maldita por causa de Adão. E olha a sentença de Deus. Ele falou: eu vou colocar inimizade na semente da mulher e a semente da serpente. Aí ele falou que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente e a serpente feria o calcanhar. É tanta revelação somente nesse texto, principalmente se você usar o hebraico, que a gente fica maravilhado. Então quando se fala semente de mulher, é o filho da mulher, não é verdade? E Eva não pode ter filho sozinho, ela precisa de Adão, então é filho de Adão. Então aí surge a expressão, o filho do homem, a semente de Eva. Eva, Adão, semente de Adão, filho do homem. Entendeu de onde surgiu essa expressão? Agora veja bem, os homens haveriam de se multiplicar. Só que a transgressão iria se multiplicar também, porque agora o pecado estava habitando em homens mortais. Se tornaram mortais porque eles desobedeceram à lei de Deus. E aí Deus prometeu que um dos filhos dessa mulher iria
pisar na cabeça da serpente, iria ferir a cabeça da serpente. E essa serpente iria ser revelada futuramente com mais nitidez como sendo o diabo, Satã, que está na Bíblia, né? Outra palavra hebraica com revelação. A palavra inimigo, nem todas as vezes que aparece inimigo vai ser essa palavra Satã, mas muitas vezes que aparece a palavra inimigo é a palavra Satã. Por exemplo, o anjo do Senhor se tornou inimigo contra Israel. Aí está a palavra Satã, a mesma palavra que é traduzida por Satanás. O anjo do Senhor se tornou em Satanás. Se tornou. Mas a gente tem que entender o sentido da palavra Satã, que é inimigo. Então Deus deu uma sentença na qual ele se lembrou do homem. Porque Deus poderia aniquilar toda a raça humana, desobedeceu a ele. Mas não, ele deixou os homens terem filhos e encher toda a terra, ainda que o pecado estivesse reinando através da morte. Mas Deus prometeu que um homem iria se levantar da semente da mulher e iria ferir a cabeça da serpente. Essa foi a profecia que colocou medo na serpente e que fez ela trabalhar incessantemente para impedir essa promessa de Deus. Então aí passou a surgir a expressão, o Filho do Homem. É daí que Daniel tira a expressão, o Filho do Homem. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, passou na mente do escritor do Salmo. Porque ele falou, Senhor, você criou tudo. Ele não falou do sol, você prestou atenção? Mas o sol foi criado para o homem. Ele falou da lua e das estrelas. Por que ele não falou do sol? Porque ele meditava à noite. Até isso o Salmo está revelando. Ele estava meditando à noite, por isso que ele falou, quando olho para o céu, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas. Ele estava meditando à noite. E a lua, o sol, isso foi criado por causa do homem. Quem que é maior? O sol, a lua ou o homem? Se a gente estivesse falando de tamanho, é claro que é o sol e a lua. Mas a gente não está falando de tamanho. Quem que é mais importante? É o homem. Porque o sol e a lua foram criados por causa do homem. Não é o homem que foi criado por causa do sol e da lua. Tanto é que o sol e a lua não vai ter mais poder sobre o homem. Agora nós precisamos do sol, da lua, o planeta Terra precisa. Mas quando a gente for glorificado, a gente não vai precisar da iluminação do sol e nem da lua. A própria glória de Deus vai nos iluminar. Entende? Então, irmãos, o escritor de Hebreus, olhando para o céu, admirado com o poder de criação de Deus, ele lembrou da Torá. E ao lembrar da Torá e meditar, ele acabou criando um salmo que profetizasse as coisas a respeito do Messias e iria servir de argumento para o escritor de Hebreus, primeiramente, e para nós hoje. Porque ele falou assim, quando eu olho para o céu, contemplo as obras das tuas mãos, a lua e as estrelas, aí vem a pergunta-chave, as duas perguntas-chave. Quem que é o homem para que você se lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Aí ele diz, por um pouco de tempo você fez ele menor do que Deus. Por um pouco de tempo. Mas colocou tudo debaixo dos seus pés. Aí ele faz o detalhe de tudo que foi colocado debaixo dos pés do Messias. E ele sabia que ali estava falando do Messias, a semente da mulher que foi prometida em Gênesis. Porque veja bem, se um dos descendentes da mulher, chamado de filho do homem, vai ter o poder para esmagar a cabeça da serpente, para ferir a cabeça da serpente e tirar o poder dela, este homem vai ter que ser coroado com glória, não é verdade? O mal vai ser posto debaixo dos seus pés, nações vão ter que ser postas debaixo dos seus pés. E isso é o que está em Daniel 7. Filho do homem ascendendo das nuvens, foi dado poder, honra, glória, os reinos vão servir ele e o povo santo. Então isso passou pela mente do escritor. Quem que é o homem para que você se lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Duas classes diferentes, por um momento de tempo, né? Porque o homem se refere a toda a humanidade que caiu pelo pecado. E o filho do homem é aquele que vai ser visitado com o poder de Deus para ele poder ferir a cabeça da serpente e se tornar rei sobre a terra. Então quando ele fala quem que é o homem, para que você se lembre dele, se referiu a nós. A palavra homem ali no hebraico não é a mesma palavra Adão. Agora quando ele fala filho do homem, está bem Adão. Quando ele fala quem que é o homem, ali já não é a palavra Adão. Entende? Então pelo hebraico fica mais fácil de enxergar essa revelação. Como o homem caiu,
desobedeceu, pecou, transgrediu a lei de Deus, podendo receber a punição de Deus e deixar de existir, Deus, sendo misericordioso, se lembrou do homem, porque ele fez uma promessa de que um dia um dos filhos da mulher, iria ferir a cabeça da serpente. Então Deus se lembrou do homem e visitou o filho do homem no futuro para que essas coisas se cumprissem. Aí o escritor pensou, esse vai ter que vir de um dos filhos de Adão. E como ele seguiu as promessas, descendente de Judá. Então por um tempo ele vai ser menor que Deus. Mas está escrito que ele iria ser coroado de honra e de glória. Está escrito isso? Não está escrito com todas as letras. Isso está para meditar. Veja, esse homem vai ter o poder de ferir a cabeça da serpente, o inimigo de toda a humanidade, principalmente do povo de Israel. Então, de fato, realmente, se a gente medita no livro da lei, a gente vai ver que no futuro iria se levantar um homem que iria desfazer o mal. Então, por um pouco de tempo, ele iria ser feito menor do que Deus, mas ele iria ser revestido de honra e de glória, e tudo ia estar debaixo dos seus pés, porque ele iria ferir a cabeça da serpente, que iria estar dominando nesse mundo através do pecado. Entendeu? Mas como ele venceu o pecado e a morte, ele se torna rei. É dessa maneira que foi formado o Salmo número 8 e muitos dos outros salmos. Então tem salmos que foram escritos pela inspiração de Deus. Eles foram inspirados, tomados pelo Espírito Santo. Mas esses homens também tinham uma porção da lei na sua mente. Então eles meditavam na lei de Deus e, sendo inspirados pelo Espírito Santo, escreveram salmos. Então veja bem a diferença de um homem que medita na lei de Deus, medita no poder de Deus, no amor de Deus, mas que medita nas Escrituras. Vou dar um exemplo para vocês. Um homem que não medita nas Escrituras, mas medita no poder de Deus, no amor de Deus, ele iria escrever o salmo assim, ó: Senhor, quando eu olho para o céu, obra das tuas mãos, o teu poder e o teu amor, eu fico admirado. Como o Senhor teve poder para criar essas coisas. Como o Senhor teve um poder para criar o sol, a lua e as estrelas. Realmente o Senhor nos ama. Ponto. Ia ser mais ou menos assim. Acabou o salmo. Agora, um homem que medita no amor de Deus, na graça de Deus, mas juntamente com a Escritura, aí é diferente. Aí é: Senhor, quando eu olho para o céu, obra das tuas mãos, para a lua e para as estrelas que você criou. Quem é o homem para que você se lembre dele? E o filho do homem para que você visite ele? Você fez ele por um tempo menor do que Deus, mas de glória e de honra coroou ele. Tudo você colocou debaixo dos seus pés. Olha a diferença. Então essa é a diferença de um homem que medita na palavra com o amor de Deus e um homem que medita só no amor de Deus, mas não medita na palavra. Nós teríamos o Salmo 8 sem revelação nenhuma. Entendeu? Então isso é importante, meditar no amor de Deus, na graça dele para com o homem, mas não se esquecer da Escritura. Aí você tem revelações. E aí vem o escritor de Hebreus, pega esse salmo, medita nele e amplia a revelação. Porque o escritor de Hebreus já tinha mais profetas, já tinha mais salmos, já tinha a meditação das palavras do Filho de Deus. Então olha só o tamanho da revelação que está na carta dos Hebreus. É um nível mais elevado de revelação. Então, em uma outra oportunidade, eu vou falar um pouquinho sobre a carta aos Hebreus, baseado nesse vídeo, ok? Esse vídeo eu vou finalizar ele aqui. É a primeira vez que eu gravo à noite, nem sei como vai sair, mas é isso daí, irmãos. Espero que vocês tenham entendido e que medita no amor de Deus, na graça de Deus, com as Escrituras, para você ter revelação. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, dá joinha no vídeo, inscreva-se no canal se você não tiver inscrito, compartilhe o vídeo. E aí a gente se vê no próximo vídeo, talvez a segunda parte desse estudo, ok? Deus abençoe. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Queria fazer algumas perguntas para vocês a respeito de Gog e Magog. Como que Deus tem a coragem de querer revelar o futuro para mim e para você usando nomes antigos, como Gog, Magog, Gomer, Tubal, Meseque, Pérsia? Como que Deus quer revelar o futuro para a gente com nomes antigos? Outra pergunta: por que Gog, da terra de Magog?
Por que esse personagem que é príncipe, que é adivinha o futuro, recebe o nome de Gog? Ele é príncipe de todos os outros exércitos que vão aparecer em Ezequiel 38. E aqueles exércitos seguem ele. Mas por que Gog? Só para rimar com Magog? Não é. Deus está dando localização da sua vinda. Outra pergunta. Por que Deus fala que ele é da terra de Magog? Se ele é da terra de Magog, então quer dizer que ele tem que vir da terra de Magog. Se ele não for o anticristo, tudo bem, nós vamos ter que arrumar uma outra